Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Milena, aqui do Maria Joaninha Atelier, e no vídeo de hoje vou deixar para vocês uma ideia para vocês reaproveitarem seus jeans, calças jeans, compor peças diferentes, únicas, exclusivas e gastando pouco. Então, são muitos detalhes e você vai ver todos eles agora no vídeo. Vamos lá? Eu tenho dois retângulos de jeans e o detalhe é que o jeans tem que estar em bom estado, tá? Para que você possa reaproveitar e ficar bonito. Vou utilizar a entretela, que é aquela entretela com cola, que é um pouquinho mais dura que a entretela de camisa. Vou utilizar também dois retângulos. Vou utilizar para o forro algodão cru, um retângulo maior para fazer o bolso. E dois retângulos na medida do corpo da peça para fazer o forro. Vou costurar com essas linhas que são os cones grandes de linha mista. Inclusive vou fazer os bordados com essa linha, mas se você tem linhas de bordados específicas que você gosta de trabalhar, fique à vontade para fazê-lo, tá? O zíper será o zíper de metro com o cursor correspondente. As argolas serão aquelas meia argolas de 1,5 cm de saída, que a gente vai usar para apoiar as tirinhas, que vai ser uma tirinha de tecido e você vai conferir no passo a medida, tá? O pingente é um pingente de frivolité, mas se você trabalha com outro artesanato, feltro e faz outras coisas, você pode estar acrescentando na sua peça. No mais, eu cortei os tecidos com placa, régua e cortador, para que os cortes ficassem bem precisos, mas se você só tiver a tesoura, dá para fazer do mesmo jeito. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser pegar o meu jeans e a minha entretela, vou posicionar o forro do jeans na parte brilhosa da entretela, que é a cola, e notem que a medida da entretela, ela está menor do que o corpo, para que depois, quando a gente faça as costuras de acabamento, fique mais fácil para a gente costurar na nossa máquina doméstica. O que eu faço então? Eu repouso o ferro até que a cola da entretela passe para o tecido e ele fique todo aqui estabilizado no jeans. Vou fazer isso nas duas partes, frente e costa do jeans. Feito isso, pessoal, notem que já ficou estabilizado aqui. Eu vou dobrar para achar o meio. Vai ficar uma marquinha que eu vou fazer. Eu vou vir com a régua e vou riscar aqui com o meu gizinho que sai com o calor do ferro. E faço aqui umas marcações para a gente poder fazer as costuras decorativas aqui nessa peça. Eu vou fazer elas com uma distância de 2 centímetros. Eu vou fazer, conforme vocês viram na peça, as costuras só na parte do meio, mas você pode fazer no corpo todo quantas costuras decorativas você quiser, tá? O que importa é marcar a distância para que você na máquina depois não tenha dificuldade. Agora eu fiz nas duas partes, vou seguir essa marcação e a gente vai bordar as costuras decorativas aqui no corpo, na frente e nas costas da peça. Aqui na máquina a consideração vai ser o seguinte: eu tenho o meu jeans com a minha entretela que vai dar uma grossura no tecido, e o ponto decorativo da máquina às vezes ele pode variar conforme você coloca camadas de tecido. Então a minha dica é que você faça teste do ponto decorativo que você vai usar num pedacinho de tecido antes, para depois ir para a costura definitiva da peça. A outra dica que eu quero dar para vocês é dessa peça aqui, olha, que é bem legal, é um guia de costura, de margem de costura. Nesse caso aqui, tem como eu colocar, encaixar no calcador da máquina. Algumas máquinas, ou a maioria das máquinas, aceita esse tipo de guia de costura aqui. E você pode deixar a guia na distância certa do início ao final da costura e a costura criativa não vai, a costura decorativa, desculpe, não vai ficar torta, tá? Aqui eu risquei para demonstrar legalzinho para vocês, para ficar bem didático para quem nunca fez. Mas se você já costura e nunca usou essa guia de costura, nem precisa riscar o tecido. Só por ela você vai se guiando e fazendo as suas costuras decorativas. É muito legal também para fazer o matelassé e o quilting reto. Então já programei a minha máquina e eu vou fazer agora os pontos decorativos, uma fileira do lado da outra.
Então, já cheguei no final da primeira parte aqui, né? Vou encaixar outra parte para já fazer tudo de uma vez. Tá vendo? Aí eu já faço, quando eu terminar, eu já fiz as duas partes. Feito isso, eu já tenho as duas partes com a primeira fileira de costuras decorativas, tá? Eu escolhi esse pontinho aqui da minha máquina e fiz ele por cima do risco que a gente fez previamente. Depois, como eu trabalhei aqui com esse giz que some com o calor do ferro, quando eu passar, vai sumir, só vai ficar a costurinha. E assim eu vou fazer todas as costuras paralelas, depois eu vou trocar a cor delas, né, conforme o pingente que eu vou colocar de frivolité. E aí você pode fazer todas coloridas, todas de uma cor só, tá bom? Pode se divertir aí. Então eu vou seguir fazendo e a gente já se encontra lá na placa. Feito isso, a gente vai reservar e vai preparar o forro. Então o forro são duas partes com a mesma medida do topo, do corpo ou também do espelho da nécessaire. Você vai ouvir todos esses termos aí na costura criativa, tá? Eu tenho as duas partes. Em uma das partes eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o bolso. E como que a gente faz esse bolso? Esse é um dos bolsos mais simples que a gente pode fazer. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Vocês podem utilizar em outras peças que vocês forem fazer. Pode alterar o tamanho, pode fazer maior, menor, tá? Eu tenho uma medida aqui, um retângulo mais comprido. Eu vou virar, dobrar no meio. E aqui um detalhe é o seguinte. Se você fosse trabalhar com um tecido de estampa, você deixaria a estampa para o lado de dentro, tá? Nesse momento aqui. Eu vou fazer a costura nas laterais com o pé de máquina e vou fazer aqui deixando uma abertura para desvirar esse bolso. Eu vou iniciar a costura deixando uma abertura para virar, vou deixar aqui 5 centímetros aproximadamente. Vou posicionar o tecido com o pé de máquina, o que significa que o calcador vai ficar sempre beirando o tecidinho aqui. Para essa costura ficar bem fechadinha, eu vou usar o ponto 2 da máquina, tá? Vou fazer um retrocesso. Finalizei também com retrocesso. Ok? Fiz de um lado, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, deixando também a aberturinha pra gente virar. Inicio e finalizo com retrocesso. Fiz a costurinha e deixei a abertura, que é por onde a gente vai desvirar o bolso. Antes, eu vou fazer um corte nos cantinhos, para que a gente possa ter um acabamento melhor. E quando eu cortar o cantinho, eu tomo cuidado para não cortar a costura. Eu chego bem pertinho, mas não corto a costura. Já desvirei, pessoal, e já passei também, tá? Dei uma passada nele. E aqui a abertura, olha só, eu vou fazer um trabalho com a costura decorativa aqui, tá? A mesma costura decorativa que eu utilizei lá no corpo, eu vou fazer aqui de fora a fora, para ficar a boca desse bolso decorada conforme as costuras que a gente fez do lado de fora. Então já fiz a costura decorativa no bolso. Eu vou dobrar esse bolso e vou vincar o meio dele aqui. A mesma coisa eu vou fazer onde eu vou colocar no forro, vinco o meio. Vou colocar meio com meio, essa vai ser a parte de cima aqui da nécessaire, e a parte da boca do bolso vai ficar aqui para cima. Vou colocar meio com meio a 6 centímetros de distância da parte de cima. Marco bem. Você pode marcar da melhor maneira que você conseguir, se quiser riscar para ter mais segurança.
Vou deixar ele posicionadinho, vou alfinetar e vou para a máquina para fazer as costuras nas laterais e no fundo do bolso. E também vou fazer uma divisória com a própria costura decorativa. Já com o bolso posicionado, eu vou fazer, antes de iniciar a costura da lateral, eu vou fazer uma costura que chama costura de travete. No caso da minha máquina, ela tem esse ponto já programado na máquina, que é esse daqui, o 29. Mas se você não tem, você pode fazer um zigue-zague, diminui a distância e a largura do zigue-zague, e você vai fazer aqui, bem aonde fica a boca do bolso, para toda vez que a gente abrir, ter uma costura reforçada aqui. Então, vou mostrar para vocês, ó, ela fica bem assim, bem no início aqui do bolso para reforçar. E agora eu vou seguir com a costura reta normal. Bem, já fiz aqui, como você pode ver, fiz o travete também no meio, nas duas laterais e a divisória com a costura, com a própria costura decorativa. Então, agora já tenho o meu bolsinho, o meu forro com o meu bolso preparado e a outra parte do forro também. Já vou reservar tudo, corpo, a parte que eu fiz do bolso, vou reservando, porque agora a gente vai fazer a faixinha, as faixinhas que vão ser as tirinhas, né, para a argolinha, tá? Isso é opcional. Eu tenho aqui uma faixinha de 6 por 10, eu vou fazer uma dobra de viés, uma dobrinha de falso viés, que a gente pode fazer também alça de bolsa, tá, gente? Na largura que a gente quiser, ela fica bem reforçada. Feito essa dobrinha aqui, eu vou passar uma costurinha de um lado, do outro, vou cortar ao meio para ter duas tirinhas e vou posicionar a minha argolinha e já deixar pronto também, preparadinho. Já fiz as duas faixinhas e já posicionei na argolinha D. Elas ficam assim, com 2,5 cm cada uma, tá? E fica assim curtinho mesmo, ela fica bem discreta na peça. Agora, a gente vai pegar tudo que a gente reservou até agora, os forros e o topo. Se você se incomoda com os fiapinhos do jeans, passa um zigue-zague, tá bom? Já vou vir com o zíper, corto, sempre deixando um pouco a mais para facilitar a colocação do cursor. Eu vou colocar direito do zíper em uma das partes aqui. Direito do zíper para baixo. Eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha de segurança aqui. Depois que eu fizer essa costura de segurança, eu venho com a parte do forro, com o direito para baixo e vou colocar por cima. Aí eu vou fazer uma costura definitiva e se você quiser usar o pezinho do zíper, você pode usar. Se a sua máquina recua a agulha, você também pode recuar a agulha. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui ensinando como que coloca, dando uma base como que coloca o zíper. E aí você vai fazendo, se você está começando, eu sugiro que você experimente das duas formas, porque daí você escolhe, dependendo do modelo da peça, como você quer. Quando você usa o pezinho do zíper, a costura fica mais próxima do trilho. E quando você recua a agulha, você pode escolher a distância. Então faça teste, se for possível, para que você escolha o que vai fazer na sua peça. Bem, pessoal, aqui eu já fiz as costuras, conforme eu falei para vocês. E aqui eu vou fazer um acabamento que não vai ter a costura rebatida na parte do corpo aparecendo. Porque eu não quero cortar esse desenho que a costura decorativa fez. E vou fazer uma costura rebatendo o forro, somente ele, tá? Ó. Tá vendo? Eu acabei de fazer a costura, eu vou ajeitar o forro para esse lado de cá, no caso do lado direito. E vou rebater só o forro, para que quando a gente abre o zíper, a parte de dentro não fique escapando e enroscando no zíper, tá? Então, vou fazer uma costura a meio centímetro, com ponto um pouquinho maior, porque vai ser uma costura de rebatida, de acabamento, né? Assim que a gente abre a necessaire, a gente vai enxergar ela, e eu prefiro fazer um ponto maior aqui da máquina.
Então, a costura do zíper vai ficar rebatida só pro lado de dentro. Agora eu vou virar a peça, vou separar o forro do topo, vou deixar só ele e vou rebater o outro lado da mesma forma, com a costura na mesma distância. Ficou assim pro lado de dentro e assim pro lado de fora. Eu vou pegar agora só uma das partes e vou colocar tudo para um lado e deixar só essa parte aqui. Por quê? Porque a gente vai posicionar as argolinhas. Eu vou medir do zíper para baixo, nas duas laterais, 1 centímetro. Vou fazer uma marcação aqui, outra aqui. Vou posicionar a argolinha D virada para dentro. Vou prender com o clips e vou fazer uma costura de segurança aqui. Já vou deixar ela fixa aqui. Pronto, já fixei as alcinhas aqui. E agora eu vou colocar o cursor. Eu tenho dicas de como colocar o cursor no canal. Como esse zíper é de 1 metro e eu já coloquei ele fechado, agora é só manter o cursor aqui na parte do meio e cortar o excesso do zíper. Agora a gente vai juntar topo com topo, espelho com espelho, parte bonita com parte bonita, como você queira dizer aí. Você vai ouvir de todas as formas. E forro com forro. Eu vou deixar o zíper, no caso dessa peça, existe peça que eu faço o zíper deitando pro forro e tem peça que eu faço deitando pro topo. Essa eu vou deixar deitando pro topo, tá? Então eu vou prender também toda a volta do forro e vou costurar. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui uma abertura no forro. Então eu venho e vou deixar um espaço que entre a minha mão. Você mede aí a sua mão e começa a costurar da marcação que você fez com retrocesso, dá toda a volta na peça e finaliza com retrocesso, deixando a abertura. Então, tô chegando com a costura aqui próximo do zíper, tá? O trilho do zíper tá bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o ritmo da costura. E vou passar por cima do trilho do zíper com cuidado para não quebrar a agulha. Se você diminuir a velocidade no pé, é só você tirar um pouquinho o pé e fazer isso. Aí você vai sentir que tá passando no trilho do zíper. Dou um retrocesso aqui bem na parte da tirinha, ainda bem devagar. E aí passei por essa parte, o que que eu faço? Continuo no ritmo normal da costura. Bem, agora, o que que eu faço? Vou fazer as caixinhas de leite aqui. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros, então já fiz as marcações no forro. Eu só vou agora alfinetar bem. E nesse caso aqui do forro, eu não vou abrir as costuras, nem as laterais e nem as do fundo, tá? Eu vou deixar tombada mesmo. E vou marcar com alfinete para poder ir para a máquina e fazer o fechamento das caixinhas de leite do forro e do topo. Para fazer a caixinha de leite lá do topo, eu vou entrar com a mão na abertura que eu deixei. Vou abrir o cursor do zíper. Vou com a mão lá embaixo e vou fazer a união das costurinhas aqui para a caixinha de leite. E nesse caso eu vou abrir as costuras, tá? Ó, tanto da parte de baixo como da lateral, que é a parte do jeans, que é mais grossa, então eu vou abrir as costuras para facilitar o acabamento. Vou posicionar bem direitinho. Vou colocar meu clips, que essa parte mais grossa o clips prende melhor. Faço isso de um lado e já vou fazer isso do outro lado. Feito isso, a gente vai ficar com 4 balõezinhos aqui
para poder ir fechar na máquina, tá? E conforme eu já mostrei para vocês no vídeo do card, eu vou fechar as caixinhas de leite. Bem, pessoal, depois que eu fiz as costuras da caixinha de leite, eu vou ter que cortar essas pontinhas, tá? Todos os biquinhos aqui, deixando uma margem de costura, tanto do forro como do topo. Vou colocar minha mão novamente na abertura e vou desvirar essa peça, trazendo tudo para fora. Bem, gente, depois que eu desvirei, ficou assim. Eu fechei o fundo do forro da abertura com o ponto à máquina, mas para quem gosta de fechar com ponto invisível, pode fechar também. A caixinha de leite ficou bem bacana e as costuras no fundo, olha, elas se encontraram. Você pode alterar a medida, tá? E fazer menorzinha, pode fazer média e vai utilizando todos os cortes de jeans que você tem aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bem a ideia, espero que vocês usem a criatividade de vocês e façam peças aí, vendam bastante através do que vocês aprenderam aqui no canal.